O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vais agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a liturgia de hoje, ela é muito propícia. Ela vem nos falar sobre a fé. Num tempo polarizado no qual vivemos, falar de fé parece defender alguma ideia, mas fé não é ideia. A fé não está no campo das ideias. A fé não é algo que se conquista por conta própria. A fé é um dom de Deus. É um dom que Deus nos dá diariamente, quando pedimos a Ele. Porque Deus não nos dá nada daquilo que nós não pedimos. Ele pode até saber que precisamos, que necessitamos, mas Ele só dará se nós tivermos coragem de pedir. O evangelho que escutamos agora, que é o evangelho de São Lucas, tirado do capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 10, vai nos trazer duas parábolas, como resposta a um pedido feito pelos apóstolos. É interessante observarmos que em Lucas, Jesus vai falar muito em parábolas. Jesus utiliza muito esse recurso de fala para poder explicar aquilo que deseja explicar. E as parábolas são histórias contadas utilizando recursos do próprio dia a dia das pessoas. Então aqui ele vai dar duas parábolas para o pedido de aumentar a nossa fé. O primeiro é sobre o grão da mostarda. A mostarda que existe lá no Oriente é um pouco diferente da nossa. A nossa ela é um pouquinho maior, a semente. Lá é pequenininha. E depois ela dá uma árvore. Se você tem uma fé pequenininha, do tamanho daquele grão, que eles já estavam acostumados todos os dias a lidar com grãos de mostarda, você poderá dizer a uma amoreira: sai daqui e planta-te no mar. Quando Jesus está falando isso, ele está explicando para aquele grupo de pessoas, para os 12 apóstolos, que a amoreira, eles já conheciam, é uma árvore vistosa, que tem a raiz grossa e profunda. Ela é muito funda e só vai crescendo para baixo. Para você transportar uma amoreira de um lugar para outro, é praticamente impossível. E quando você tem uma fé pequenininha e você dá uma ordem a ela, ela sai com todos os ramos, todos os galhos, todas as raízes de um lugar e se transportará para outro. E aí nós podemos falar assim: nossa,
eu não tenho fé então. Porque se eu falo assim, sai daqui, vai para lá, aquela planta continua parada. Porque nós somos muito guiados pelo imediatismo. Nós queremos tudo para ontem. Nós não conseguimos aguardar. Nós temos dificuldade com a espera. Se eu fiz um pedido, é praticamente uma ordem, eu quero para ontem. Eu não vou ficar esperando. Todos nós somos assim, todos nós sofremos com esse problema. E a cada dia que passa, esse problema só aumenta. E aí vem as desculpas, porque nós, enquanto seres humanos, somos mestres em desculpas. Isso tudo piorou por causa da pandemia. A pandemia deixou a gente assim. Será que foi a pandemia? Será que não é algo que já estava em nós e nós só encontramos na pandemia uma força de exaltar aquele problema que nós não queríamos antes trabalhar? É interessante porque a pandemia nos obrigou a ficar em casa, junto com os nossos. E ali nós fomos obrigados a conhecer quem nós já deveríamos conhecer. Esposa conhecendo de novo o marido conhecendo a esposa, os pais tendo que conhecer os filhos, porque ninguém mais já se conhecia. O celular e a correria do dia a dia fez todo mundo se afastar. Com isso, aquilo que nós trazíamos em nós, que não era muito bom, mas nós não nos atentávamos, floresceu. Mas a culpa não é da pandemia. Nós temos uma parcela de culpa, porque nós queremos tudo para ontem, e com isso evitamos tratamentos. Ainda hoje, infelizmente, muitos vão dizer que procurar psicólogo é coisa de gente doida. Não acredita na psicologia. E aí vai empurrando com a barriga, desculpe a expressão, um problema que poderia ser resolvido com a terapia. E aí quando vem uma pandemia, a culpa é da pandemia. Será que a culpa é da pandemia ou a culpa é minha? Mas padre, o que isso tem a ver com a fé? Tudo. Porque fé não é sentimento. Hoje nós acreditamos que fé é sentimentalismo. Tem muitos grupos por aí, inclusive dentro da Igreja Católica, que tem, desculpe novamente a expressão, mas uma palhaçada de dizer assim, eu fui lá e eu chorei, eu senti Jesus. Você sentiu Jesus no encontro que você foi porque você chorou? Não, você não sentiu Jesus. Porque até o espírito de porco vai te fazer chorar. Mas não é Jesus. Jesus não usa de recursos tão baixos para se manifestar. Então a pessoa que não chorou não sentiu Jesus? Não existe isso. Eu fui num grupo que o pregador é ungido. O pregador falou e tocou no meu coração. Não, não é ele que é ungido. Se tocou no seu coração é porque você abriu seu coração para a ação do Espírito. Porque o Espírito Santo não força a entrada no coração de ninguém. Não é o pregador. Mas às vezes a gente transfere para o outro aquilo que deveria ser nosso. E o que é nosso nós transferimos para o outro. É o que tem a ver com a pandemia. Problemas psicológicos, emocionais precisam ser tratados. Mas quem deve correr atrás disso é cada um. Aí a culpa não é da pandemia. A culpa é de quem não correu atrás. A culpa é de quem não olhou a necessidade que carregava em si e começou a apontar para um outro, como se o outro fosse responsável. Nós precisamos nos atentar a isso. E quando Jesus fala das parábolas, ele está dando um sinal. Porque no evangelho de ontem, no capítulo 10, do 17 ao 24, Jesus está escutando o retorno dos 72 discípulos. No início do capítulo 10, Jesus manda os discípulos em missão. A partir do versículo 17, os discípulos voltaram
e começar a contar para Jesus: nós expulsamos demônios em seu nome. E aí isso vai deixá-los super animados. E aí Jesus vai começar a chamar atenção. O que deve te animar não é o ato de que um animal ou de que um espírito obedeça à sua ordem. Mas o que te deve animar é que o seu nome está inscrito nos céus. E hoje ele vai chamar a atenção de novo dos discípulos. Se você quer ter a sua fé crescida, aumentada, você precisa aprender que para ela funcionar, ela é como uma semente que você planta. Você só planta. Mas quem vai fazer ela germinar não é você. Quem faz ela germinar é o Espírito Santo. A semente da fé para germinar não depende de você. Depende do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E quando você der uma ordem, transporta-te daqui para lá, ela vai obedecer não é porque a ordem saiu de você, mas é porque em meio à sua fala, o Espírito vai fazer com que aquilo se transporte. É a força do Espírito Santo. Por isso que a primeira parábola a ser utilizada é a parábola da semente. E aqui nós podemos já fazer um conchavo com a primeira leitura, que é tirada do livro do Abacuque, um profeta. E no início do que nós estamos escutando aqui, no capítulo 1, no versículo 2 em diante, Abacuque está chorando, porque ele rezou fazendo um pedido a Deus, e parece que Deus não escutou o profeta. E quantas vezes nós rezamos pedindo a Deus e parece que Deus não nos escuta? Só que Abacuque vai começar a perceber que mesmo aparentemente Deus não nos escutando, Deus caminha ao nosso lado. Deus se faz presente conosco. Mesmo em meio à tormenta, Deus estará conosco. É porque às vezes o nosso imediatismo, a nossa vontade de querer tudo para ontem, deseja fazer de Deus um servo, sendo que Deus não é o servo, Deus é o Senhor dos senhores. Cabe a nós aprendermos que nós somos os servos. Nós precisamos aprender qual é o nosso lugar nesta relação que estabelecemos para com Deus. Por isso que a segunda parábola utilizada por Jesus vai ser sobre o servo. O servo está cuidando dos animais ou da plantação. Quando ele chega, por acaso você vai esperá-lo a se arrumar para sentar na mesa e comer com você? Não. Nossa, padre, mas não pode, o empregado tem que sentar na mesa com a gente. Aqui você está falando da sua cultura, eu estou falando da cultura de Jesus. Na época de Jesus, os empregados não podem se misturar. A obrigação deles é qual? Mesmo cansados, mesmo com fome, é chegar e preparar a minha comida porque eu sou o Senhor. Depois que eu comer, depois que eu beber, aí sim ele pode preparar o dele, comer e beber. Essa é a cultura de Jesus, da época de Jesus. E nós devemos compreender para entender o que ele está ensinando para os discípulos. Senão faremos anacronismos. E o anacronismo vai matar a fé. Porque, volto a repetir, a fé não depende de nós. A fé depende dele. Porque é um dom que nós recebemos de Deus. Então aqui Jesus já está deixando claro para eles que a função do servo é fazer o trabalho dele, custe o que custar. E aí ele vai dar mais um exemplo sobre a questão do servo. E no final do exemplo, ele vai dizer que ele vai falar sobre a questão do jantar, que o servo precisa preparar a comida e que depois o servo vai se alimentar. E por fim, ele vai dizer: nós somos o servo. E nós devemos fazer aquilo que está para ser feito.
a ordem que foi dada por Deus. E aí nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Outro mandamento que não é utilizado no dia de hoje, infelizmente, honrar pai e mãe. Eu não gosto do meu pai nem da minha mãe. Eles não foram bons comigo. Então, não quero nem saber. Mas aí não honra o pai, não honra a mãe, depois reclama e vai fazer orações e não sabe por que Deus não responde. Se a sua função, se a sua obrigação você não consegue fazer, quem você pensa que é para obrigar Deus a fazer o que você quer? Para responder às suas preces? Os 10 mandamentos não é um pedido que Deus deixou para cada um, é uma ordem. Ou você faz ou você faz. Se você não executa a ordem de Deus, você será cobrada por ela. Não está no seu direito de escolha. Só que se você quer colocar dentro do direito de escolha, você pode até colocar, mas você precisa arcar com as consequências. No momento em que para o céu você não entrar, como nós já escutamos, entre a passagem do jovem rico e do Lázaro, o pobre, se um dia você se contemplar no lugar daquele rico, você deve se lembrar que em momento algum você se lembrou na terra de praticar os 10 mandamentos, porque você estava ocupado tentando fazer de Deus o seu escravo. Cuidado com a inversão de valores. É o que Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar na relação de fé. E a fé, assim eu vou caminhando para o desfecho, a fé, ela não é um exercício que você necessita praticar por meio de leituras, porque ela não depende do seu intelecto, ela não depende das reflexões, ela não depende da razão, mas ela também não depende dos sentimentalismos. Ela passa por lá, mas ela não depende de lá. Se você confia apenas nos livros, você não tem fé. Você apenas está trabalhando a sua inteligência. Você conseguirá construir argumentos plausíveis para defender qualquer coisa, menos ter a experiência de fé. Se você chora por qualquer coisa e fica todo inebriado, em lágrimas, porque Deus tocou em você, qualquer um pode tocar em você e você vai chorar. Isso não significa que seja Deus. Porque Deus não depende disso. Deus passa pelo sentimento, Deus passa pela razão, mas Ele não para no sentimento e Ele não para na razão. Mas, padre, fica difícil de entender. Nós que complicamos. Se eu pegar qualquer uma dessas crianças aqui e colocar em cima do altar, me afastar da mesa, bater palminha e gritar, pula, o que ela vai fazer? Ela vai pular. Uma criança respondendo, enquanto os adultos ficaram com vergonha. A criança vai pular. Porque ela não vai pensar e ela não vai sentir. Porque se ela parar para pensar, tem um abismo entre eu e ela. Se ela parar para sentir, ela já vai sentir a dor da queda antes de sentir de fato a queda. Mas ao mesmo tempo, ela vai pensar, confio nele. Ela vai sentir o ar batendo em suas mãozinhas como se fosse asas. Perceba que ali passa, mas não fica. Esta é a fé. A fé é confiança. É confiar quando nada mais pode acontecer. É confiar quando tudo parece ter acabado. É confiar quando aparentemente já não temos mais forças para caminhar. É confiar quando o túnel está escuro e não tem mais uma chance de ter uma luz. É confiar em Deus. Confiar é se lançar como uma criança, que você coloca sobre a mesa
e pede a ela para pular. Ela vai pensar e ela vai sentir, mas ela não vai se prender ao pensamento e ela não vai se prender ao sentimento. Ela simplesmente vai se lançar. Isto é fé. Quem fica preso no pensamento e quem fica preso no sentimento não consegue exercer a fé, não consegue exercer a liberdade de fé, porque ainda acredita que a fé é algo que depende de nossas próprias forças, porque ainda não conseguiu fazer a verdadeira experiência de se entregar a Deus. Que possamos aprender hoje, principalmente em meio à situação política em qual estamos, que a verdadeira força, a verdadeira fé, ela não está alicerçada em um homem ou em um partido, mas ela está alicerçada em Jesus Cristo. Não existe nenhum homem e nenhuma mulher que trará para nós a salvação, porque a salvação já nos foi entregue na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, hoje, dia de eleição, dia também do anjo da guarda do Brasil e do anjo da guarda de todos nós, eu peço para vocês, encarecidamente, que não entrem em brigas partidárias. Não interessa qual é o seu partido favorito ou qual é o seu candidato predileto. Cada um tem direito de escolha. E a democracia não é obrigar o outro a pensar ou a votar como eu. A verdadeira democracia é construída na base do respeito. Cada um pode pensar de um jeito e ter a liberdade de expressar o seu pensamento. Expresse o seu pensamento nas urnas. Vote em quem você deseja votar, em quem você acredita. Mas nunca se esqueça que a salvação não vem de nenhum destes candidatos. A salvação vem de Jesus Cristo, a quem recebemos agora pela palavra e receberemos daqui a alguns minutos pela Santa Eucaristia. É de lá que vem a salvação, não é de nenhum destes que estão por aí. Vote em quem você desejar, mas acima de tudo, priorize a vida. Não perca sua vida em lutas em nome de partido. Se você tiver que morrer, que seja em nome e por amor de Jesus Cristo, não por partido, não por candidatos à presidência da República, porque tudo isso passa. Só Deus basta. As pessoas mais antigas, mais velhas, vão se lembrar de vários problemas eleitorais que o Brasil já teve no passado. E tudo ficou no passado. A vida continuou. Entrar em brigas políticas, desejando defender um partido, uma ideia ou um candidato que às vezes nem te conhece, é pouco. Seria interessante se você tivesse essa mesma garra para defender Jesus Cristo, porque Ele te conhece. Ele conhece cada detalhe do seu corpo, porque antes de ser gerado, Ele já te conhecia. Ele já tinha o seu nome gravado nas palmas das mãos dele. Esses candidatos não conhecem cada um de nós. Eles não sabem de nossas necessidades. Eles não conhecem o lugar onde o calo aperta nos nossos pés. Eles não sabem da dureza da vida de cada um de nós. E às vezes nós entramos em brigas para defender quem não nos conhece. E saímos de brigas que deveríamos entrar para defender Jesus Cristo. Valorize quem te valoriza, porque o mundo já está cheio de pessoas que só querem aproveitar de vocês. Então utilize a razão que Deus te deu, o intelecto que Ele te deu, não apenas para votar no dia de hoje, mas aprenda a cobrar durante os 4 anos de mandato do seu candidato, se ele for eleito. E por fim, fala-se muito de presidente da República.
Só que pouco se fala dos deputados e dos senadores. E na maioria das vezes, quem faz o grande inferno no país está lá no Senado e na Câmara dos Deputados. Vai sobrar no colo do presidente, seja lá quem for. Mas aí eu pergunto para vocês, não precisam me responder. Quem foi o senador e quem foi o deputado da última eleição que você votou? Às vezes ficamos presos na cabeça só com o governador e com o presidente. Briga-se por aí por todos os lados por causa de um ou de outro presidente. Enquanto isso, tem uma renca de pessoas, desculpe a expressão, mamando na teta do Brasil, ganhando dinheiro a rodo, aprovando leis desonestas, tudo com os nossos votos e nós nem conhecemos, porque estamos preocupados em brigar por políticos que ocupam a cadeira da presidência. Quem vocês votaram? Vocês avaliaram a campanha, avaliaram todas as propostas dos candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados? Porque chegou a hora de renovar a casa. E isso depende de cada um de nós. Não transfira para o outro a responsabilidade que é sua. E durante os próximos 4 anos, não lembre de cobrar apenas do presidente, seja ele quem for, mas lembre-se de cobrar também dos outros candidatos que vocês ajudaram a eleger. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.